Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência da CMAA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, durante a qual serão comentados os resultados do primeiro trimestre da safra 2024-2025. Este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, acompanhado de apresentação de slides e também está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e nesse evento não haverá sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer uma pergunta ou esclarecer qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a área de RI da companhia, enviando e-mail para ri@cmaa.ind.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração. Essas expectativas dependem grande parte das condições do mercado, assim como do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco, hoje em Uberlândia, no CA, Centro Administrativo da CMAA, estão os senhores Jefferson de Gaspari, CFO, Fernando Falheiros, gerente de controladoria, Marcos Boita, gerente financeiro, e Geraldo Magela, gerente administrativo. Para dar início à apresentação, eu estou passando agora a palavra para o Jefferson. Por favor, Jefferson. Muito bom dia, um prazer mais uma vez estarmos aqui perante as pessoas que conhecem e acreditam na CMA. Meu nome é Jefferson, sou o CFO da companhia e tenho a honra aqui de estar acompanhado de pessoas do nosso time que são fundamentais. Fernando, nosso gerente de controladoria, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Marcos, nosso gerente financeiro, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos acompanham. E Geraldo, prazer estar com você mais uma vez. Bom dia para você. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Como todos já conhecem, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, CMAA, um grupo de 3 usinas, usina Vale do Tijuco, usina Vale do Pontal, usina Canápolis. Trimestralmente estamos aqui perante os investidores, perante os parceiros, perante a comunidade, fazendo a divulgação dos nossos resultados. Eu começo aqui, e nessa nova dinâmica, pela primeira vez nós estamos fazendo dessa forma, então para nós é uma experiência nova, espero que todos acompanhem e apreciem esse modelo de divulgação, mas eu quero começar com os principais destaques da companhia. Nós estamos falando do primeiro trimestre da safra 24-25, que contempla os meses de abril, maio e junho, portanto, nossos primeiros meses de safra, de produção dessa safra. E nesse período, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, mais uma vez, vem mostrando para as pessoas que já a conhecem e para aqueles que estão conhecendo agora o seu histórico de crescimento. Então, nesse período, nós moemos quase 10% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Nosso processamento de cana resultou 3.687.000 toneladas nas 3 unidades. Isso resultou numa produção de açúcar de quase 7% superior ao mesmo período do ano passado, 250.000 toneladas de açúcar, açúcar destinado à exportação, é o açúcar VHP. 15% de crescimento na produção de etanol, com 133.000 metros cúbicos de etanol produzidos nas nossas 3 unidades. Toda essa produção, toda essa produtividade, que mais adiante o Fernando vai detalhar, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais no detalhe, mas ela também traduziu-se em números econômico-financeiros. E os principais destaques desses números, nós trazemos aqui a nossa receita líquida de quase 700 milhões de reais nesse período, com um crescimento de 29,7%. Um resultado operacional de 114,5 milhões de reais, um crescimento de 89,7%. E, não menos importante, um EBITDA, que é o resultado antes de impostos, juros financeiros, amortização e depreciação,
resultando em 318 milhões, um crescimento de 36,8%. Esse é o resultado do nosso primeiro trimestre, mas ele é também a comprovação e a prova do robusto crescimento da companhia, um crescimento histórico que a gente vem sempre trazendo, e não só crescendo em números, mas também crescendo em pessoas, em projetos e em diversas iniciativas. Principais destaques são esses, mas vou falar mais um pouquinho, tomar um pouco o direito da palavra, para contar para vocês sobre a dinâmica e o que aconteceu no mercado de etanol nesses 3 meses, no mercado de açúcar e de etanol, começando pelo etanol. A gente vem percebendo, e já é de conhecimento público, que há um crescimento cada vez maior das fábricas, das plantas de produção de etanol de milho, principalmente nos estados do Mato Grosso, Goiás, avançando também para a região norte do país. Isso trouxe uma dinâmica nova, isso quebrou alguns paradigmas, sendo que um deles era a diferenciação de preços de safra e entre safra, porque o setor produtor de açúcar e etanol derivado da cana-de-açúcar, ele tem a característica de produzir durante 8 meses e comercializar em 12. Então a safra de cana, de colheita, ela começa de março, finalzinho de março, abril, até novembro, eventualmente começo de dezembro. Então são uns 8 meses de produção, mas ela é comercializada até março do ano seguinte. Isso faz com que, naturalmente, se construam estoques de passagem ao final da safra que vão ser comercializados nos meses seguintes, onde não há produção. Isso, estamos falando da produção de etanol derivado da cana-de-açúcar. Diferentemente do etanol derivado do milho. O etanol de milho ele é produzido durante os 12 meses. Então, não há mais aquela necessidade de se construir um estoque de passagem ao final da moagem para que o consumidor tenha acesso a esse produto. Isso fez com que o mercado se ajustasse. Algo que entendemos, a CMA entende como positivo, porque além de dar maior estabilidade e segurança ao consumidor, mas também ele está levando um mercado novo, consumidor, a fronteiras onde antes não haviam. São esses estados que ainda são os estados produtores, mas começam a construir sua demanda. Nesse gráfico, primeiro, a gente vê o comportamento de preços. Então, nós abrimos a safra 24-25 com preços mais baixos do que abrimos na safra anterior, no entanto, preços melhores do que fechamos a safra anterior. Então, enquanto em março desse ano a gente tinha 2.117 por metro cúbico, em abril 2.356, 2.311 e 2.380. Nota-se já um começo de subida, e os meses seguintes, que não fazem parte desse trimestre, mas que já são uma realidade, a gente notou essa continuidade dessa recuperação. Então temos hoje preços melhores do que tínhamos no ano passado, ainda que no primeiro trimestre sejam menores do que o primeiro trimestre do ano passado. Nota-se, vocês podem ver também já uma melhora na demanda desde dezembro, janeiro, 2,8 bilhões de litros em relação ao ano passado. Esse é um pouco da dinâmica do mercado de etanol, que nessa safra tem se mostrado aí com uma expectativa de melhora nos preços para nós produtores, baseado também, obviamente, no teto do preço da gasolina. Já o mercado de açúcar, ele vem pelo 3º, 4º ano seguido numa condição de preços mundiais bastante forte. Ele tem sido em patamares remuneradores, e isso tem feito com que as nossas plantas e a maior parte das usinas derivadas da cana-de-açúcar busquem a maximização da produção de açúcar em função dos seus preços mais remuneradores do que o de etanol. Então, enquanto o mercado de etanol tem sido abastecido pela produção de cana, mas também pela de milho, o de açúcar, preferencialmente, obrigatoriamente, pela produção de cana. Vejam que na safra passada nós atingimos ali preços de 2.800, 2.900 reais por tonelada. Nesse ano começamos aí com preços mais baixos, 2.400, 2.200. Então o mercado vem se acomodando. Ele já encontrou o pico, possivelmente na safra anterior, mas ainda mantém-se em patamares de preços remuneradores para o negócio como um todo e mais remuneradores do que o etanol ainda.
Então, um pouco da dinâmica do mercado para as pessoas que nos acompanham, e esses números refletem naturalmente nos nossos resultados, né? Fernando, eu gostaria agora que você pudesse contar um pouquinho sobre o desempenho operacional, detalhar um pouco mais aquelas principais indicadores que eu fiz a introdução. Perfeito, Jefferson. Bom dia novamente a todos, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre o desempenho operacional desse trimestre, né? Comparando esse trimestre ao mesmo período do ano anterior. Como salientado ali no comecinho, nos destaques mencionados pelo Jefferson, a gente teve ali um aumento de moagem na grandeza de 9,8%, né, comparado ao mesmo período da safra passada. Então, nós processamos 3.700.000 toneladas aproximadamente, contra 3,4 milhões processados na safra anterior, nesse mesmo período. E aí nós fazemos a abertura ali, demonstrando como essa moagem se comportou nas unidades, né, do grupo. Então, na usina Vale do Tijuco, ali representado pela UVT, nós processamos 2 milhões de toneladas. Na Pontal, a UVP, nós processamos 900.000 toneladas. E na Canápolis, nós processamos 800.000 toneladas nesse primeiro trimestre de 2025. Lembrando aí, reforçando até um ponto que o Jefferson havia comentado, né? O nosso trimestre, a nossa safra começa ali em abril, né? Então nós estamos trazendo aqui números de abril a junho, e a nossa moagem ela deve se estender ali até o final de novembro, início de dezembro, e o nosso ano societário ele finaliza ali em 31 de março de 2025. A maior moagem, principalmente observada na usina Vale do Tijuco e na usina Canápolis, né? E essa cana processada adicional, ela continua o nosso foco de destinação disso para o açúcar, né? Quando nós falamos ali de mix de produção, significa que essa cana processada, ela foi destinada ou convertida 57% para açúcar, e nesse caso desse trimestre, e 43% para etanol. Vamos dizer assim, o mix max sugar que nós temos aqui, né, na companhia. Isso vai variar de companhia para companhia, depende muito da questão da tecnologia que nós temos na planta industrial, mas vamos dizer assim, todos os nossos esforços estão ali para a produção de açúcar, que é onde nós temos a maior remuneração, como mencionado. Fernando, é uma pergunta que é comum a gente ouvir, e obviamente nós já estamos aí começo de setembro, mas qual o número de moagem total que o Grupo CMA está trabalhando como projeção? É óbvio que tem muitas variáveis ainda que podem interferir nesse número, mas as projeções de moagem de cana para essa safra são de quanto? Perfeito. Nós temos 9,6 milhões de toneladas previstas para a safra, nesse período que eu comentei com vocês anteriormente. Lembrando que na safra passada nós processamos 9,1 milhões de toneladas. Então, a gente deve estar trabalhando em torno de 400 a 500 mil toneladas a mais do que nós processamos na safra anterior, né? Denotando aí também esse crescimento constante que é marca da CMA, né? Faz parte da nossa marca de estar sempre um ano superando o ano anterior, né? Você mencionou também, Fernando, talvez você vá falar mais adiante, mas antecipando aí uma questão, a maximização do açúcar, né? Exato. Está sendo feito algum investimento? Tem algum projeto para mudança nisso? Atualmente, a gente vai detalhar um pouquinho mais isso lá na parte dos investimentos, nossos investimentos para o ano, mas nós já começamos o ano passado a ampliação da nossa fábrica de açúcar na Tijuco, e devemos concluir brevemente, e ainda colheremos os frutos nessa safra ainda, possibilitando justamente um aumento no percentual de açúcar que eu posso produzir do total de cana processada. Então, nós teremos um aumento de mix na unidade Vale do Tijuco, fruto desse investimento que está sendo feito na ampliação da fábrica de açúcar. Voltando ao ponto que é onde o setor hoje mais remunera, de fato, o açúcar traz esse retorno maior para o negócio atualmente, é onde os esforços, acho que, do setor todo estão concentrados, né, para ampliação e dedicação. Avançando aqui nos nossos números operacionais, nós tivemos a produção maior, né, de açúcar em 6,8%, produção de etanol nossa foi maior em 15,2%. A maior parte desse crescimento de etanol se deu
ali no etanol hidratado. No Brasil todo, nesse início de ano, o aumento do consumo do etanol hidratado é notório comparado aos anos anteriores. E nós temos ali o nosso foco da produção, né, nesse período também no etanol hidratado. Lembrando que o etanol hidratado é aquele etanol que nós vendemos para a distribuidora comercializa para os postos e nós abastecemos, no final das contas, é o etanol pronto para consumo, né? Enquanto o anidro, ele é o etanol que é misturado à gasolina, né? E faz parte da mistura com a gasolina que nós abastecemos também. E a energia elétrica, nós temos ali 152,9 mil megawatts produzidos contra 131 do ano anterior, um aumento também de 16,5%. Nos 3 casos aqui é fruto tanto do volume maior processado, quanto da qualidade da cana também que nós processamos, né? Quando nós olhamos para o ATR, açúcares totais recuperáveis, né, da cana, ele mede a qualidade da cana-de-açúcar que nós estamos processando. E nós temos ali uma qualidade bastante parecida com a do ano anterior, mas levemente melhor. E isso resulta, consequentemente, em mais produto, em mais resultado na nossa fábrica, né? Nosso negócio é majoritariamente agrícola, então tanto o volume de cana quanto a qualidade dessa cana que nós trazemos, né, o teor de açúcar dessa cana contribui para que nós tenhamos produções maiores. O destaque principal é na usina Vale do Tijuco, onde nós tivemos um ATR maior dentro desse trimestre. Na Pontal nós tivemos uma leve diminuição na parte do ATR e por mais que nós estejamos agora num momento um pouco mais seco, ao final de março e início de abril nós tivemos uma incidência um pouco maior de chuvas e a chuva, nesse momento, ela contribuiu para a diminuição do nosso ATR, especificamente na Vale do Pontal. Mas isso é uma situação pontual, né, Fernando? Isso Exatamente. no primeiro trimestre. Não representa Isso. que isso possa ser projetado para a safra? Hoje, por exemplo, os nossos níveis de ATR estão na faixa de 150, 160 quilos de ATR por tonelada de cana. Então, naturalmente, nessa época agora um pouco mais seca da safra, os nossos números de ATR estão melhores, né? É natural do nosso negócio. Vamos dizer assim, esse delay que nós tínhamos ali na Pontal quanto ao ATR já foi também equiparado. Então a gente já tem níveis de ATR hoje dentro das nossas expectativas para a safra até superiores se comparados ao ano anterior. Como nós dizemos aqui, né, Fernando, o açúcar e o etanol são produzidos no campo. Nós só transformamos na indústria, né? Exatamente. O campo é que produz açúcar, etanol, nós só os transformamos naqueles produtos e comercializamos, né? Na indústria, o nosso foco é garantir que nós não percamos nada desse açúcar, né? Que a gente não perca nada desse açúcar que foi produzido de fato ali no campo. Na parte do TCH, que é quanto tonelada de cana que eu tenho por hectare colhido de cana, nós tivemos uma diminuição ali de 2,4%, tá, para a safra. Essa diminuição acontece principalmente ali na usina Canápolis, tá? E isso é algo esperado, inclusive, está dentro das nossas expectativas para o ano, porque ele é um reflexo natural ali até do envelhecimento do canavial, que ela é a nossa unidade mais nova, é a unidade que nós não chegamos ainda no 6º corte em várias áreas de colheita. Nós temos ali, e até para quem nos escuta que talvez não conheça muito do negócio, né? Quando nós fazemos o plantio de cana, essa cana demora de 12 a 18 meses para poder ser colhida. E após isso, eu tenho ainda mais, eu tenho 6 anos em que eu vou lá uma média de 6 anos, né, que eu vou lá e eu faço a colheita dessa cana. Então essa cana brota e eu faço a colheita e aproveito desse canavial por mais ou menos 6 anos. A usina Canápolis é a mais recente do grupo, né? A usina Canápolis é a mais recente. Quinta safra. Exatamente. 2020 foi a primeira safra, né? Exatamente. E aí, com isso, naturalmente, as produtividades do canavial, conforme vai passando os cortes, ela vai diminuindo dentro de um limite aceitável, é claro. E aí, naturalmente, isso chega num patamar de estabilidade, onde nós mantemos ali a renovação dos nossos canaviais e garantimos a produtividade média ali que seja aderente às expectativas da companhia e rentável para a companhia, né? Bom, acho que vamos falar um pouquinho de desempenho financeiro também, né? Como esses números refletem, né? Vamos ouvir o Marcos trazer para a gente um pouco como é que essas produtividades, eficiências e produções se refletem financeiramente, né?
Exatamente. Fazendo as associações do volume de produção com os preços de mercado, nós temos desempenho financeiro da companhia. E vamos verificar aqui nos próximos slides que o crescimento não ocorreu somente na produção. Nós tivemos, sim, um volume maior de moagem, um volume maior de etanol produzido, um volume maior de açúcar. Isso representou também um volume bastante expressivo e superior também dos nossos índices financeiros. Inicializando primeiro pela receita operacional líquida do período, nós tivemos um crescimento muito importante, de 29,7%, comparando o primeiro trimestre dessa safra atual com o primeiro trimestre da safra anterior. Isso equivale a aproximadamente 160 milhões de reais. É um número bastante importante, impactante, e contribuiu com o nosso fluxo de caixa, certamente, e ele é decorrente principalmente por conta do maior preço do açúcar, além da priorização também do Max Sugar, que o Fernando já comentou. O preço da safra passada, que nós estávamos comercializando, estava no patamar de R$ 1.750 por tonelada. Nós conseguimos um upgrade, chegar a R$ 2.520 por tonelada nessa última safra, nesse último trimestre. Nesse período, né, Nesse Marcos? período, Esse não é o preço médio de safra, é o preço do comparando período. exatamente o mesmo período do primeiro trimestre da safra anterior com esse. Então, representou um crescimento de 29,7%. E quando nós representamos essa receita operacional por produto, refletimos novamente a priorização do açúcar, né, e também nos números da receita, sendo 61% alocado para o açúcar VHP, 34% se somamos o hidratado e o anidro, com 5% para energia elétrica e 1% para os CBIOS e outros produtos. Falando agora um pouquinho de geração de caixa e lucratividade. Um indicador que é muito utilizado no nosso setor, a companhia utiliza ele, as empresas do agro também, é o EBITDA. O EBITDA é o quê? O nosso caixa operacional, resultado do nosso negócio, onde nós fazemos alguns ajustes, excluindo os fatores de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, foi o quanto que a companhia gerou de caixa operacional. No primeiro trimestre de 2025, da safra 25, nós conseguimos gerar 318 milhões de EBITDA. Comparado com o mesmo período da safra anterior, nós tivemos um crescimento de aproximadamente 86 milhões de reais. Isso representou 36,8%. Até superior à receita líquida que nós verificamos no slide anterior. Ô Marcos, o que me chama a atenção, além do número absoluto, né, de 318 milhões, eu percebo também que houve uma melhoria, um ganho de eficiência, porque você melhorou também a margem em relação à receita, né? Pulando de 43,5% para quase 46%. Então, não somente o valor absoluto pelo aumento de volume, etc., mas também o relativo, proporcionalmente, que mostra um ganho de eficiência bastante importante. Exatamente, a margem EBITDA ela ficou em 45,9%. A margem EBITDA, lembrando que é o quanto que foi gerado de EBITDA em relação à nossa receita líquida. E analisando também o cenário lucro ou prejuízo líquido e margem no período do primeiro trimestre, nós verificamos que nós tivemos uma recuperação em relação ao mesmo período da safra passada, onde na safra passada nós tivemos menos 35 milhões e nós chegamos a um crescimento de 15 milhões a mais, chegando no final desse último trimestre a 21 milhões de reais. Bom, é importante reforçarmos que a cultura da cana-de-açúcar, nosso negócio, ele é sazonal, ou seja, nesse primeiro trimestre tem apenas uma pequena parte da nossa geração de resultados. Isso naturalmente reage durante a safra, dando os valores positivos igual tem no nosso histórico. Não é verdade você pegar isso e extrapolar para um ano inteiro, porque isso é uma situação pontual, né? Imagino que quanto mais cedo na safra, maiores os estoques de produto acabado ainda não comercializados, portanto, não estão no resultado, né, Marcos? Exatamente. Então, e comparando percentualmente, né, nós tivemos um crescimento muito em linha com o EBITDA gerado, receita líquida também, e no patamar de 40% de melhoria. Ilustrando esse ponto do lucro, essa questão da sazonalidade mencionada, desse período, né, do nosso negócio, a gente olha pelos dados operacionais mesmo ali, o início de moagem, por exemplo, e ATR. Eu tinha comentado que hoje nós estamos a nível de ATR de 150 a 160 quilos por tonelada. E nós começamos a safra com 120. Naturalmente, no início da safra, nós temos uma produção menor.
e, consequentemente, uma menor diluição de custos. Isso contribui para custos mais altos nesse primeiro momento da safra. E que isso naturalmente se estabiliza ao longo da safra, né? As nossas expectativas de resultado, trazendo um olhar, talvez um pouquinho de budget para cá, estão bem em linha e até um pouco melhores do que a gente tinha esperado, né, para dentro desse período. Exatamente isso. Vamos falar agora de investimento, Fernando. Aproveitar e vou pedir a sua contribuição também nesse capítulo. Falando sobre CAPEX, né, a gente sempre está falando sobre investimento, sobre expansão na CMA, sobre crescimento no grupo, né, e nós temos aí um CAPEX para o trimestre na faixa de 300 milhões contra 132 milhões do mesmo período da safra passada. Esses investimentos estão principalmente concentrados aí na parte industrial, onde nós comentamos a respeito dos investimentos na fábrica de açúcar na usina Vale do Tijuco, e também na expansão da Vale, isso na Vale do Tijuco, né, e nós também estamos em expansão na Vale do Pontal. Nós havíamos comentado em outros momentos, mas nós estamos crescendo em moagem na Vale do Pontal, e esses investimentos começaram a safra passada, eles continuam esse ano, e devemos ter já os efeitos disso a partir da safra que vem. Então aquela constante de CMA, um grupo que sempre cresce, vai continuar crescendo? Vai continuar crescendo. Nossas expectativas você mencionou a expansão da Vale do Pontal, né, Fernando? Perfeito. Qual a moagem estimada, projetada desse ano para ela? Esse ano nós estamos falando de 2,5 milhões de toneladas. E essa expansão vai levar a aumento da capacidade para até quanto? Para 3,7 milhões. Muito ali, bom. Quase 4 milhões de toneladas, né? A gente sabe que tem um espacinho que a gente pode chegar ali. Eu vi também, estou vendo também aqui pela apresentação, investimentos agrícolas. Exato. Nós estamos fazendo algum tipo de internalização, primarização de atividades que justifique? É natural do nosso negócio que a gente sempre vai buscar as melhores oportunidades, né? E conforme nós temos as oportunidades de primarizar algumas atividades agrícolas, isso naturalmente vai sendo executado. Então, nós temos ali o crescimento na compra dos nossos equipamentos agrícolas nesse início de safra, e também nós tivemos até uma antecipação do nosso projeto de irrigação na Vale do Pontal. O ano passado, o nosso projeto de irrigação foi bem escalonado aí no mês a mês, né? Bem dimensionado durante a safra, e nessa safra a gente já concentrou um pouco mais agora no início do nosso ano, então que também contribui ali para o aumento, né, que está registrado na linha de equipamentos agrícolas. E além disso, nós tivemos também aumento na nossa linha de formação de canavial. E nesse caso específico, além do plantio de expansão e de renovação que nós tivemos mais do que tivemos um crescimento frente à safra passada, nós também tivemos a oportunidade, em alguns casos, de comprar canaviais já formados, né? A gente teve pontuais ali compras de soqueira, que representam ali 76 milhões da linha de formação de canavial. Isso contribui para que o volume de cana própria que nós processamos aumente, e nós temos ainda mais controle em cima da matéria-prima que nós processamos e mais possibilidade de manejo, inclusive, dessas áreas, né, garantindo produtividade, garantindo ATR dessas áreas que nós escolhemos. Isso é importante porque garante a sustentação desse crescimento. Exatamente. Né? Você vai ter mais cana própria, portanto, a garantia do fornecimento de cana, a garantia de que a matéria-prima está sendo originada. Né? Exatamente. Isso dá uma segurança em termos de matéria-prima para a companhia, né? Isso é bastante importante. Acho que pode falar agora a respeito de como isso é financiado, né? Porque isso demanda recursos. Como isso é financiado, Boito? Exatamente. É um CAPEX bastante expressivo, né, no nosso setor, e realmente precisa de uma estrutura de fomento bastante adequada para estar financiando. E a companhia, assim, ela se preocupa bastante com essa alocação de capital. Se nós verificarmos aí, tanto nesse último trimestre, como no fechamento da safra, também no trimestre da safra anterior, nós verificamos que a maior parte do nossa dívida com as instituições financeiras, mercado de capitais, estão alocados no longo prazo, aproximadamente 80%. E é muito importante que uma pequena parcela esteja alocada no curto prazo, porém associado a um volume expressivo de caixa, porque não adianta você ter um curto caixa e um caixa pequeno. Você tem que ter um curto prazo associado a um caixa robusto, exatamente para você estar pronto para qualquer evento adverso que possa acontecer, que é muito comum no agronegócio. A gente opera commodities, a gente opera açúcar, etanol, que estão diretamente associados
a questões internas, mercado internacional, consumo e demanda, políticas fiscais, governamentais, que acabam, de certa forma, trazendo, inclusive, um risco de crédito para o Brasil. Inclusive, nós vivemos isso recentemente. O Marcos, me fala um pouco como é que a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool conseguiu ter e manter padrões de longo prazo no seu endividamento, né? Quais os instrumentos, quais os mecanismos, como é que ela buscou atingir esses resultados? A companhia buscou e se qualificou há vários anos atrás. A gente começou, foi uma das empresas pioneiras na emissão de CRA no mercado de capitais. Em 2014, nós fizemos a primeira emissão da companhia, acho que foi a segunda do setor. E essa emissão foi bastante importante, porque ela abriu portas para a companhia que conseguisse abrir novos relacionamentos com as instituições principais financeiras brasileiras, até internacionais, e conseguisse também abrir relacionamento com o BNDES, que o BNDES fomenta nossos investimentos, principalmente os industriais, e após isso nós fizemos uma emissão do rating corporativo, junto à Standard Poor's. Esse rating vem crescendo, hoje é AA, flat, e a gente está em processo cada vez mais buscando crescimento. Isso pôde permitir que a companhia fosse uma emissora frequente e recorrente de operações no mercado de capitais. Desde 2018 nós já fizemos 6 ofertas e cada vez mais nós conseguimos negociar condições mais vantajosas. Por exemplo, Jefferson, no último ano, né, em 2023, no início do ano passado, nós fizemos um CRA na unidade Vale do Pontal, um CRA de R$200 milhões, que teve um total de prazo de 8 anos, com 7 anos de carência. Uma operação bastante impactante. Marcos, eu vi uma publicação também de uma empresa do grupo, né, a Terra Forte, a Bússola, que é a empresa de terras que fornece as terras onde são produzidas parte das canas do grupo CMA. Eu vi também uma publicação recente de uma operação de mercado de capitais, né, de CRA, Certificado Recebíveis do Agronegócio. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Exatamente, Jefferson. A Terra Forte é uma empresa que é subsidiária da Bússola, e a Bússola é uma empresa irmã do grupo CMA, ou seja, possui a mesma estrutura acionária. Foi um CRA de R$370 milhões, com um prazo total de 10 anos, com 2 anos de carência e 8 anos de pagamento. Esse CRA ele é relacionado aos direitos creditórios dos contratos de arrendamento que a Terra Forte possui com as 3 unidades, Vale do Tijuco, Vale do Pontal e Canápolis. Foi uma operação coordenada pelo Banco Itaú, que é um grande parceiro nosso, que teve bastante sucesso e foi concluída com bastante êxito agora em maio de 2024. Muito bom, parabéns. Isso suporta, isso explica essa performance de perfil de endividamento de longo prazo, né? Exatamente. Isso permite também, Jefferson, que a gente tenha um acompanhamento minucioso do nosso fluxo de caixa. A gente sabe o nosso compromisso de curto prazo, então isso permite que nós possamos estar fazendo negociações vantajosas com os nossos fornecedores, nós possamos estar negociando a renovação desse percentual de 20% com nossos credores com tranquilidade e buscando cada vez melhor oportunidades de qualificação das nossas estruturas. Eu acho que você vai falar agora um pouquinho sobre o tamanho dessa dívida, né? Mas eu queria que você também dissesse sobre a importância, né, de você ter uma dívida em patamares como o que você vai apresentar. Perfeito, Jefferson. Falando agora da dívida líquida da companhia, lembrando que dívida líquida é a dívida bruta, tirando o caixas equivalentes, sobra a dívida líquida. Nós verificamos que no último trimestre nós tivemos uma redução comparado com o mesmo período do ano anterior. Nós reduzimos aproximadamente R$60 milhões e é importante ressaltar que mesmo a companhia estando crescendo, com todo aquele volume de investimento que nós mostramos no slide anterior, ela consegue reduzir ainda a dívida, a sua dívida líquida. Quando comparamos com março 24, nós temos aquele fator sazonal, porque parte do produto estava estocado, então não gerou caixa e isso tende a ficar bastante equilibrado ou até reduzir até o final da safra. Então nós reduzimos o valor da dívida absoluta em relação ao mesmo período do ano passado e reduzimos ela proporcionalmente ao EBITDA da companhia, né? Então exatamente. A companhia cresceu e ainda reduziu o seu endividamento. Isso é muito importante, né? Especialmente para o investidor que eventualmente comprou e investiu nos nossos CRAs, né, Marcos? Exatamente, são muitos investidores, inclusive, Jefferson. A companhia é bastante conhecida no mercado de capitais e todas as nossas emissões tiveram bastante sucesso e a maioria dos investidores são recorrentes, inclusive,
porque eles acreditam e dão credibilidade para a companhia. E verificando esse índice, que é a dívida líquida por EBITDA, nós verificamos que no fechamento da safra, no fechamento do último trimestre, né, junho 24, nós tivemos uma vez EBITDA gerado para cada R$1 de dívida líquida. E agora falando como que essa dívida está distribuída ao longo do tempo, falamos que ela está na sua maior parte concentrada no longo prazo. Mas como que nesse longo prazo ela está dividida? Nossa dívida temos uma duration média, base junho 24, de 3,6 anos. Uma distribuição bem linear, bem adequada, que vai até, além desse gráfico, né, a gente fala até na última coluna mais de 7 anos, mas tem operações até 16 anos de prazo total de vencimento. São aquelas operações que nós fazemos com o nosso parceiro, que é o BNDES, que fomenta nossas operações, também com o BDMG, que também nos apoia no subsídio dessas linhas, para financiar nossos equipamentos industriais. Verificamos na primeira coluna o caixa, que a gente reforçou, que é um caixa bastante robusto frente aos compromissos de curto prazo. Então, verificamos que tínhamos 427 milhões de disponibilidades, em base de junho 24, contra 381 milhões de compromissos de curto prazo. Marcos, o gráfico do lado, acho que você vai falar sobre ele, mas nas últimas semanas todas as pessoas têm visto uma oscilação muito grande, né? Uma alta elevada do dólar frente ao real. E o dólar subiu aí, pulou próximo dos R$5, chegou a 5,60. De que forma o dólar impacta nos números da endividamento da CMA ou não impacta? Se você puder falar um pouquinho. Ele não está representado no gráfico da distribuição por índice porque realmente a gente não tem exposição ao dólar. A companhia ela não tem dívidas associadas ao dólar, nem menos ela swapada. É tudo 100% em reais as nossas operações. Inclusive, as nossas fixações também são em reais. Então, a companhia entende que o seu risco é real. Isso acaba se refletindo, inclusive, Jefferson, como que está distribuído os indexadores das nossas dívidas, que eles estão, na sua grande maioria, quase 80%, relacionados à Selic ou CDI, porque é a nossa moeda, o nosso índice nacional. E é onde também nós rentabilizamos o nosso caixa, que acaba sendo um hedge natural. Parte da dívida está no IPCA, indexada à inflação, porém, nós temos um hedge natural também do IPCA. Nós temos os contratos de energia, esses contratos de energia são corrigidos pelo IPCA, que permite que a gente também não esteja o risco da inflação. Temos aí a TR ela apareceu aqui na nossa distribuição, foi uma operação bastante oportuna que nós fizemos com um selo verde, uma operação com um subsídio bem interessante, que é o BNDES Inovação, e a nossa tendência é cada vez mais estar buscando operações desse perfil. E por fim, para falar do endividamento, para fechar o endividamento, vamos falar da liquidez. A liquidez corrente e uma liquidez que nós fazemos ajustada, que eu vou explicar na sequência. Base junho 24, nós tivemos uma vez de liquidez. A liquidez, lembrando que é o nosso ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, o quanto que nós tínhamos de disponibilidade de curto prazo frente a nossos compromissos de pagamento de curto prazo. Base junho 24, nós tínhamos uma vez. Fazendo um ajuste que a gente entende ser necessário, que nós pegamos essa liquidez corrente, excluímos os efeitos de IFRS 16 e também MTM de derivativos, só lembrando que IFRS 16 são aqueles contratos de arrendamento que por questões contábeis nós precisamos trazer em nosso balanço, em no circulante também não circulante. E o MTM de derivativos são aquelas fixações futuras que nós temos, daquele açúcar que vai ser produzido que nós já antecipamos a venda. Que garante um preço, que já determina um preço, portanto, ele já está redeado, né, Marcos? Exatamente. E verificamos que em junho de 24 nós tínhamos 1,3 vezes de disponibilidades sobre nossos compromissos de curto prazo. Isso dá um conforto de fluxo de caixa importante, né? Exatamente. Então, tantos em números de caixa, números contábeis, nós verificamos exatamente como que foi a evolução financeira da companhia. Muito bom, muito importante. Agradecer ao Fernando e o Marcos, né, pelas explicações e detalhes, e convidar o Geraldo. O Geraldo, nosso gerente administrativo, mas ele é responsável pela área de SG, né, Geraldo? E aí, se você puder compartilhar com as pessoas todas as nossas iniciativas, porque não, como nós dissemos,
Produção, financeiro são importantes, mas não são a única coisa que a companhia valoriza, né? A companhia valoriza pessoas, valoriza segurança e, principalmente, valoriza meio ambiente. Perfeito, Ferson. Mais uma vez aqui, eu agradeço imensamente o convite, porque esse fórum tem sido um canal de comunicação importante com os nossos stakeholders. Temos aqui as pessoas que já nos acompanham há algum tempo e as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, mas é importante frisar sempre esse é um processo de transparência, de nós comunicarmos a estratégia de ESG da CMA. E só para contextualizar um pouco, é um movimento importante do mercado em ESG, né, que todos podem acompanhar, mas eu sempre gosto de falar nesses fóruns, que nós estamos aqui há algum tempo já acompanhando, que a agenda de ESG da CMA, ela faz parte do negócio da empresa. Então, é exatamente isso que o Jefferson acabou de falar, que, na verdade, a ESG, a área de sustentabilidade, ela não existe à parte do negócio. Ela existe dentro do negócio. E pode parecer, talvez, aí algo muito sensível, uma diferença muito pequena, mas para dizer que todos os nossos temas materiais, que são os nossos pontos importantes do negócio, são capturados pela nossa agenda de ESG. Então é muito importante frisar isso. Para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez aqui, o que nós vamos apresentar e compartilhar com vocês hoje são algumas ações que nós temos feito dentro dos compromissos que nós assumimos, nos pilares de sociais, meio ambiente e de governança. Então é importante frisar isso. Não são todas as ações. As nossas ações globais de ESG, elas são muito maiores do que isso, mas nós vamos compartilhar com vocês o que nós fizemos, Jefferson, no primeiro trimestre desse ano. Tá? Então, aqui dentro já da responsabilidade socioambiental, nós temos o compromisso de desenvolvimento e relacionamento, engajamento das comunidades locais. Esse compromisso está declarado na nossa política de sustentabilidade, que eu convido a todos também para acessar o nosso site e está lá acessar a nossa política de sustentabilidade, onde vocês terão condições de acompanhar todos os compromissos que a CMA firmou, então, nesse contexto socioambiental. E aqui nós temos, no primeiro trimestre, nós desenvolvemos aqui continuamos algumas iniciativas importantes dentro desse pilar socioambiental. A Escola Verde, a gente fez a implementação na cidade de Canápolis, aqui em Minas Gerais, em junho de 24 agora, e em maio nós demos continuidade em Limeira do Oeste. Só para relembrar, a Escola Verde é uma iniciativa onde a gente leva para os professores e para os alunos os conceitos de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade como uma disciplina das escolas, né? Então, formar essas novas gerações já no conceito de sustentabilidade, da preservação ambiental, no contexto social também, na plenitude da sustentabilidade. Então, a gente tem tido a oportunidade de levar, através desta ação, desse pilar, essa formação para os professores, inclusive, da disciplina de sustentabilidade. Aqui Geraldo, investir nas crianças é acreditar no futuro, né? É acreditar no futuro. Esse é um dos valores da CMA. É acreditar no futuro e é necessário. É necessário, né? Inclusive, essa questão do relacionamento das comunidades que estão no nosso entorno, a gente tem isso como uma premissa importante, porque são essas comunidades que são, na realidade, o futuro do agronegócio, da continuidade do nosso negócio. Inclusive, nós também, nesse relacionamento, temos interesse sempre de qualificar pessoas, qualificar a mão de obra e trazer para que essas pessoas para que trabalhem conosco também. Então, tem todo um contexto abrangente nessa iniciativa. Eu coloquei aqui, eu gosto sempre de colocar a nossa abrangência, Jefferson, de que nós abrangemos aqui, nesse projeto da Escola Verde, 500 alunos e mais 50 professores. As hortas comunitárias, que também que é feito dentro desse conceito dessas comunidades, sejam nas escolas, sejam
enfim, nos distritos onde nós atuamos, de abril a junho nós fizemos também implantação na cidade de Uberaba, onde nós também tivemos um impacto de mais de 1.000 alunos. Tá? E, consequentemente, esses alunos, também através dessas hortas comunitárias que são desenvolvidas nas escolas, os alunos também têm esse impacto dentro das suas famílias, né, que leva esse conceito de preparar as hortas comunitárias para suas famílias. E, igualmente, mais de 50 professores. O Patrulheiro Mirim, que eu já tenho falado aqui também em outros fóruns, é um projeto apaixonante, eu diria. É um projeto que nós apoiamos, que tem crianças que vêm de família com vulnerabilidade social, e a gente fez essa parceria com a Polícia Militar de Meio Ambiente para que essas crianças, na segunda metade do período letivo que elas têm, do dia, né, elas têm aprendem conceitos de cidadania, né, de respeito mútuo, né, de relacionamento interpessoal, né, e na construção, então, de uma sociedade aí melhor, né, nessa geração. É quase uma escola integral, né? É quase uma escola a integral. escola de manhã e à tarde, junto com a Polícia Militar Ambiental, que faz o complemento. Perfeito. Esse é um projeto que nós já estamos há 5 anos e a gente tem muito orgulho de participar da evolução e do desenvolvimento dessas crianças que tanto precisam, né, que vêm dessa condição de vulnerabilidade. E alguns projetos sociais aqui que a gente tem feito também, em abril e junho, o Dia da Terra, Semana do Meio Ambiente, a gente gosta sempre de resgatar e trazer, nesta interlocução que nós temos com as escolas, com os professores, com os alunos, trazer e resgatar na prática as questões ligadas ao meio ambiente. Tá? Então, assim como o Jefferson falou, dessa valorização da questão ambiental. E nós tivemos um impacto maior também, acima de 800 pessoas e 50 professores. Vou partir aqui, eu já falei também deste compromisso que nós temos de desenvolvimento e engajamento na comunidade local enquanto mobilidade das pessoas. E isso é um projeto muito importante que nós temos numa parceria público-privada, que o setor sucroenergético tem com o governo de Minas Gerais, e dentro deste protocolo de intenções, a gente já teve a conclusão agora em agosto de pavimentação de um trecho de 30 quilômetros lá na Vale do Pontal, que, além da importância de escoamento da produção, também tem um caráter de utilidade pública bem interessante, pois teve um impacto nesses assentamentos onde estão no entorno, tá? E de uma escola, que é muito bonito de se ver, Jefferson, onde ocorreu a pavimentação do estacionamento da escola. Então, é muito bacana a gente acompanhar um projeto como esse, que beneficiou toda a comunidade local. E, por favor? Pode. E, além disso, a pavimentação também agora do acesso da usina de Canápolis também atende a esse mesmo conceito social também de utilidade pública. Ele facilita o trajeto ali das famílias do entorno e da cidade também. Perfeito. Esse projeto de Limeira, ele foi concluído agora em agosto, e esse de Canápolis ele está 20% concluído. Geraldo, eu acho que você vai falar mais adiante, mas nas últimas semanas aí a gente viu principalmente o estado de São Paulo sofrendo com as queimadas, né? Várias cidades, várias regiões, várias comunidades sendo afetadas, famílias, animais e o meio ambiente. Nós, como empresa, como CMA, sabemos que a importância do meio ambiente, né? Na verdade, o meio ambiente faz parte do nosso negócio, nós dependemos e vivemos dele, por isso você tem inúmeros projetos aí ambientais que a Companhia Mineira produz. Mas se você puder também trazer para a gente um pouco da experiência e dos projetos de combate ao incêndio que a Companhia Mineira vem fazendo. Eu sei que nós recentemente fizemos um e-mail de divulgação com a sua ajuda, com a ajuda do time agrícola, das iniciativas, divulgamos aos nossos parceiros bancários e aí a comunidade de uma maneira geral, mas se você puder trazer mais detalhes sobre isso e o quanto isso foi importante para o nosso negócio e especialmente para que a gente não tivesse nenhum grande impacto, né, nesses dias em que muitas comunidades, muitas empresas sofreram. Tá perfeito. Eu trouxe um slide aqui, deixa eu só passar aqui. Trouxe esse slide aqui, importantíssimo nesse contexto, Jefferson, porque
Quem está acompanhando a agenda de ESG de todas as empresas, nós temos um risco global chamado mudanças climáticas. E esse risco global, ele nos impacta globalmente. O agronegócio, principalmente, a gente tem falado aqui, as nossas produtividades, o Fernando, o Buita, você acabou de nos trazer aqui, os resultados de produtividade dependem desse processo climático. Tá? Daí a grande importância de entender esse risco das mudanças climáticas e de como nós nos posicionamos a ele. Como é que nós nos posicionamos? Como é que nós definimos uma estratégia no nosso negócio? Aí que eu falei da materialidade, de entender o ESG dentro do negócio. Então, Jefferson, eu trouxe aqui o slide para compartilhar com vocês. Nós, há 5 anos atrás, nós definimos uma estratégia dos incêndios rurais. E os incêndios rurais, eles estão dentro e fortemente nesse conceito das mudanças climáticas. Por quê? Porque os incêndios rurais, eles aumentam a temperatura, produzem mais gases de efeito estufa, então nós temos que, como setor do agronegócio, é importante a gente ter uma estratégia onde a gente reduza a incidência de incêndios. E durante esses 5 anos de trabalho, a gente definiu alguns pilares que vocês estão vendo na apresentação, ligados ao pilar de comunicação, capacitação, estrutura e sistemas de controle. Então, falando rapidamente, a comunicação, a gente tem feito todos os anos a propagação e a difusão em meios de comunicação, nas nossas mídias sociais, nas rádios, sobre a prevenção dos incêndios rurais. Aí conclamando não só quem está no nosso entorno, mas toda a sociedade civil, para que a gente realmente tenha uma força-tarefa e uma união sobre a questão de prevenção dos incêndios. Os incêndios criminosos, seja de quais causas forem, nós temos realmente um sistema forte de prevenção. A capacitação é capacitar realmente as nossas equipes de trabalho para as pessoas ficarem seguras no ambiente de trabalho. Isso é um contexto importante, porque para nós, esse tema, Jefferson, ele é mais importante e vem como prioritário o cuidado das pessoas. Antes da nossa matéria-prima, o cuidado das pessoas. O cuidado das pessoas que trabalham lá nas frentes de colheita, das comunidades que estão no nosso entorno. Então, esse é o ponto prioritário. E, claro, nós temos a questão da matéria-prima, do impacto do meio ambiente. Então, nesse contexto, também a gente trabalha muito isso. Então, a questão da capacitação, capacitar as pessoas para que entendam e como se protegerem num caso de incêndio. A estrutura e equipamentos, a gente compartilha todo o nosso sistema de caminhões-pipa, tá? Da nossa brigada de incêndio. A gente compartilha, inclusive, isso com o sindicato rural, com os proprietários de áreas que estão em nosso entorno, independente que sejam do nosso setor ou não, né? Então, esse processo de comunicação é extremamente importante. Então, o que eu queria deixar muito bem frisado aqui é que nessas últimas semanas, onde houve todo esse rumor, né, nos estados aqui, principalmente do centro-sul do país, que sofreu muito com a questão dos incêndios rurais, esse ano nós tivemos um desempenho, podemos dizer, muito positivo, Jefferson, em termos de redução de focos de incêndio, e eu atribuo isso muito a essa estratégia que nós definimos há 5 anos atrás, e a gente vem trabalhando ela de uma forma muito disciplinar, né? Tanto internamente como externamente com os nossos stakeholders. Tá? E isso a gente tem colocado na interlocução com os sindicatos rurais, com as forças de segurança pública, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar de Meio Ambiente. A gente tem conclamado essa discussão com toda a sociedade para que realmente a gente vença esse jogo e de reduzir a incidência dos incêndios rurais. A CMA liderando um processo de mudança e de conscientização cultural das comunidades, das pessoas para o cuidado ao meio ambiente, né, Geraldo? Perfeito. Perfeito. E porque a gente entende, Jefferson, que é desta forma que a gente vai virar esse jogo. E é possível. É possível porque nós estamos experimentando isso, né? Quando a gente consegue reduzir ao longo dos anos, conseguimos reduzir ao longo dos anos essas incidências dos incêndios rurais. Mas eu antecipei o assunto, mas acho que acabei te acelerando aí, você tinha mais algo para
compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês aqui mais um ponto, rapidamente. Dentro ainda da questão de segurança dos incêndios rurais, nós também temos um trabalho importantíssimo de um programa de transformação cultural de saúde e segurança. E dentro desse programa, nós temos uma meta de 0 acidente. Por quê? Porque dentro do pilar social, e o pilar social, nós temos que enxergá-lo de ações de dentro para fora. Então, a gente influenciar as pessoas cada vez mais para se cuidarem, cuidar um do outro, entender as situações de risco, mapear as situações de risco, e tudo isso faz parte desse programa para que a gente consiga atingir o 0 acidente. A gente tem a integridade física, as pessoas que vêm trabalhar conosco retornem para suas casas com integridade física e mental, né, para que a gente tenha, nesse contexto, desenvolvimento completo, né, de geração de emprego e renda para as pessoas e também que, ao mesmo tempo, a gente cuide das pessoas e a gente tem a perpetuidade do negócio. Muito bom, Geraldo, muito bom compartilhar, né? Agradeço aí tuas contribuições, Marcos, Fernando. Eu antes de concluir, eu queria ressaltar todas essas informações, todos os nossos números, demonstrações financeiras estão disponibilizadas no nosso site, no site da CMA, cma.ind.br. Então, maiores detalhes, dúvidas, informações, podem nos acessar através do e-mail ri@cma.ind.br. É um prazer, a gente tem muito gosto de atender as pessoas e conhecer pessoas. Nós somos uma empresa de relacionamento, né? Aqueles que já nos conhecem puderem divulgar, nós temos vagas em aberto, estamos sempre buscando gente para nos ajudar. Nem tudo são flores, mesmo uma rosa tem seus espinhos, mas se nós juntos, com delicadeza, conseguimos sentir o seu perfume sem se machucar. E a CMA tem cuidado com segurança, cuidado das pessoas, e esse crescimento ele só é suportado através das pessoas. E, aproveitando, gostaria de encerrar aqui com uma homenagem aos nossos times, nossas brigadas agrícola, industrial, as pessoas que trabalharam arduamente nesses últimos dias para ajudar as comunidades, para ajudar os nossos vizinhos, para, com a sua experiência, com o seu conhecimento, combaterem os incêndios, sejam eles de qual origem forem. Então, nossa homenagem, uma homenagem da CMA aos seus funcionários, às pessoas todas que batalharam arduamente e que vêm fazendo a transformação cultural nas nossas comunidades. Temos que cuidar do meio ambiente. A CMA é uma empresa que zela, cuida e vive do meio ambiente. Nosso agradecimento a todos. Espero que tenha sido agradável nossa apresentação nesse novo formato. Estamos aqui na sede da CMA, em Uberlândia, no escritório administrativo, corporativo, mas as nossas plantas todas também estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos, um grande prazer, um abraço. Obrigado.